É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer, mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador. Uma boa noite de sono é aquele momento que o cérebro dá o reset, ele zera ali o dia para poder se abastecer, recarregar suas baterias para o dia seguinte poder entrar mais informação. Como desligar o teu computador de noite. Talvez as pessoas não se deem conta de que uma noite de sono não é, porque tem gente que fala assim, é perda de tempo. Não é perda de tempo, é ganho no funcionamento do teu cérebro. Claro que a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, mas em média a gente precisa de 6 a 8 horas. A gente tem que entender que ansiedade é uma coisa boa. Ansiedade é aquilo que você planeja fazer e antecipa no cérebro. Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, fazer isso, vou fazer aquilo. Não deixa de ser uma antecipação do que vai acontecer. E a gente se prepara para isso. Agora, se isso começa a ser uma preocupação e não uma antecipação para que você possa se preparar melhor, isso gera ansiedade mórbida, no sentido de vai desgastar o cérebro. Você, além de não ver o que vai acontecer, você vai começar a sofrer pelo que possivelmente não vai dar certo. Aí é a tal da ansiedade ruim, que faz com que as pessoas não durmam, quer dizer, elas não repousem. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer, mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador, mas trabalhador no sentido de você está vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, porque para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo. E certamente ele vai liberar noradrenalina, que vai fazer com que você fique mais tenso, que seu sono fique mais superficializado e que você tenha um sono, além de fragmentado, pouco reparador. Uma das coisas que a gente tem que ver com muita frequência é se as pessoas dormem mal e o porquê. Porque existe uma variedade de causas que fazem as pessoas dormir mal. Existe a ansiedade excessiva, que as pessoas começam a pensar em 200 coisas e acabam não conseguindo pegar no sono por conta disso. A ansiedade dá mais uma insônia inicial. Mas existem transtornos do sono, por exemplo, como a apneia noturna, que é essa dificuldade de manter uma boa respiração, principalmente em pessoas que têm algum tipo de desvio de septo, têm algum tipo de alergia crônica, e é muito mais comum do que a gente imagina. A polissonografia é um estudo do sono. A pessoa vai numa clínica, dorme totalmente monitorada e ali você revela se a pessoa está tendo falta de oxigenação, se a pessoa está tendo micro despertares, que é muito típico da ansiedade, se a pessoa está tendo movimentos bruscos durante o sono, porque tem pessoas que travam uma luta. Agora, o que acontece, as pessoas geralmente falam assim, não consegui dormir nada. Isso nunca ocorre, porque existe uma hora que o cérebro apaga, porque ele tem que descansar. Então tem pessoas que falam, eu não dormi nada, mas quando você vai ver no exame, ela dormiu 3, 4, 5 horas, fragmentada, mas dormiu. E basta 40 minutos que o computador registre, que ali você tem praticamente todas as etapas do sono. Mesmo que você ache que não dormiu, o computador vai registrar as etapas do sono. Então não tem como, porque a ansiedade dá um padrão de micro despertares, que a pessoa pode até nem sentir acordar, mas ela superficializa o sono várias vezes. Tem uma coisa do sono que hoje eu tenho observado muito, e já tem um tempo para cá, os celulares antigamente a gente tinha que desligar para carregar. Na época que era bateria era de lítio, se eu não me engano. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o celular hoje as pessoas não desligam mais, as pessoas recarregam o tempo inteiro, ele não precisa descarregar. E as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. Os adolescentes justificam porque é o despertador, mas a gente sabe que não é bem assim. Não, mas eu preciso, senão não acordo. Como se antes do celular ninguém acordasse ou perdesse a hora. O que acontece é que o campo magnético do cérebro e do celular são muito equivalentes quando você está acordado, porque o cérebro ele funciona todo em base de descargas elétricas e forma um campo magnético. O celular também. A gente tem que entender que um smartphone hoje, que
qualquer um usa na mão, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. As pessoas não têm noção dessa potência. É claro que isso gera um campo magnético grande. Quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro começa a desligar os seus circuitos, o campo magnético também baixa, porque você diminui a atividade elétrica do cérebro. Se você tem um outro campo magnético, que é no caso celular, do lado e ligado em alta potência, porque ele está funcionando o tempo todo, entrando rede social, e-mail, tudo acontecendo, esse campo magnético do celular vai fazer com que o teu cérebro se equipare. Dois campos magnéticos tendem a se harmonizar. Então você vai superficializar o sono o tempo inteiro, cada vez que entrar um e-mail de propaganda, porque entra de madrugada, né? O tempo todo. Toda vez que entrar um WhatsApp, fala assim, não, Bia, mas eu tiro o som. Não interessa. A onda magnética não faz som e ela tá ali. Eu peço às pessoas que pelo menos, e uma vez foi engraçadíssimo, porque eu cheguei para um adolescente, olha, não vai dormir mais com o celular. Aí ele falou, não rola, Bia. Não rola, me pede qualquer coisa. Eu falei, tá bom, então você tem 48 horas para me descobrir uma maneira de você não ter o seu campo magnético cerebral equiparado no cérebro. Eu só sei que não demorou 8 horas. Ele me ligou em 8 horas e disse, eu liguei para o professor de física e ele me disse que eu posso reduzir esse efeito em 90% se eu botar no modo avião. Então solucionei meu problema, tá bom? Eu não te desobedeço. E aí, a partir daí, realmente, o que você pode, se não for desligar o celular, pelo menos no modo avião, porque senão você vai ter essa interação. Eu costumo dizer uma coisa, para você ter uma noite boa de sono, tem que evitar alimentos à base de cafeína depois das 18 horas, Red Bull da vida que a garotada toma hoje em dia durante o dia. Quer dizer, você tem que evitar café, você tem que evitar chocolate, você tem que ter uma roupa confortável para dormir, um ambiente em que você controle a luminosidade, tem um aconchego. Você não pode dormir com tudo que é luz ligada, com som ligado, com televisão ligada. A cama foi feita para a gente aconchegar. E, por exemplo, você também pode fazer exercícios de relaxamento ou alguma prática de meditação. Eu digo, para mim, pelo menos, a cama tem duas funções maravilhosas. Uma que é dormir e outra é fazer amor e bem feito. E o celular longe disso tudo.